Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel Somar, estamos começando mais um Brincante Digital. E eu convido todos vocês para começarmos o nosso tutorial tão esperado. Finalmente vamos entrar agora no desenvolvimento do sintetizador. Roda a vinheta aí e vamos embora, galera! Então, brincantes, como estão vocês? Hoje nós vamos iniciar o desenvolvimento do sintetizador propriamente dito junto ao PD. Quem não viu, confere aí os vídeos, tá certo, no card, para que você possa seguir e acompanhar e fazer o seu sintetizador também. Eu vou mostrar aqui para vocês uma agenda que eu preparei para ficar mais organizado, para aqueles que necessitam dessa organização, para saber o que é que a gente vai tratar durante esse tutorial. Bom, eis aqui o tutorial do sintetizador que eu preparei, junto ao canal Brincante Digital. Primeiro nós vamos desenvolver um estudo sobre a conexão do controlador MIDI junto ao Puridata. Depois nós vamos para as formas de ondas que sintetizadores trabalham. Num passo seguinte, vamos entender o que é que vem a ser os seletores de oitava e como desenvolver isso junto ao PD. Num quarto ponto, vamos estudar o ataque, decaimento, a sustentação da onda sonora. Dando continuidade, vamos observar um pouco sobre osciladores de baixa frequência, vamos desenvolver um aqui para aplicar no nosso sintetizador. Um pouco de filtragem, no caso aqui é uma filtragem passa baixas frequências. Um sétimo ponto que eu frisei aqui é integrar os osciladores que nós vamos desenvolver. Por quê? Porque nós vamos desenvolver tudo isso até o ponto 6 para um único oscilador. No final, é só replicar isso para mais de um oscilador, no caso, se nós quisermos mais de um oscilador no nosso sintetizador. No caso aqui, eu escolhi 3 osciladores para termos no nosso sintetizador. E por fim, vamos fazer uns testes, umas brincadeiras e uns ajustes finais para deixar o patch mais limpo possível. Observa aqui, a cada vídeo que eu fizer, então colocarei essa agenda para mostrar em que ponto desse progresso nós estamos atualmente falando, né? Estudando e desenvolvendo. Vamos começar com o controlador MIDI e o PD. Como se dá essa comunicação dessa ferramenta, desse dispositivo, junto ao Puridata? O que vem a ser um controlador MIDI? São dispositivos que enviam sinais do chamado protocolo MIDI, tá certo? O que é que vem a ser o protocolo MIDI? Do inglês significa Musical Instrument Digital Interface, algo do tipo instrumento musical de interfaceamento digital. Ou seja, se convencionou uma forma de conversa entre esses dispositivos, não só o controlador MIDI, mas muitos outros instrumentos, muitos outros dispositivos que podem ser conectados ao computador e fazem o uso desse protocolo de comunicação para executar timbres, executar determinadas funções em softwares que conversam, que utilizam esse protocolo como comunicação, tá certo? Então, geralmente um controlador MIDI, como esses aí que estão colocados na tela agora, eles são utilizados para você fazer sons de instrumentos virtuais. Grava tudo utilizando apenas um controlador MIDI e escolhe o som do violino para tocar, escolhe o som do violoncelo, escolhe o som do violão, escolhe o som de uma guitarra, até bateria, entendeu? O computador, o software, que geralmente são ambientes de trabalho com áudio, eles oferecem manipulação de determinados timbres de instrumento e várias outras opções a partir de controladores que conversam no protocolo MIDI. Então o PD vai conversar com o controlador MIDI a partir do protocolo MIDI, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes profundos do que é o protocolo MIDI, em suma é isso, tá certo?
Eu uso esse controlador aqui, que é o UMA 25S da Behringer, tá certo? Não precisa ser esse controlador para funcionar os cálculos, funcionar os patches que nós vamos desenvolver no PD, tá bom? Você pode utilizar qualquer um que tenha na sua mão. Eu estou utilizando esse porque é o que eu tenho, tá bom? Pode ser grande, pequeno. Você encontra uma variedade no mercado. Se entrar aqui e digitar no Google controlador MIDI, você vai ver o que tem de opções para você. Como é que se dá a instalação do controlador MIDI junto ao PD? Na verdade, você tem que primeiro instalar seu controlador MIDI na sua máquina, seja Mac, Windows. Verifique os drivers, verifique se ele está funcionando corretamente. É interessante que antes de abrir o PD, antes de executar o PD, seu controlador MIDI ou qualquer outro dispositivo que controle MIDI que você queira usar esteja já conectado no computador, tá certo? Então, abrindo aqui um novo arquivo no PD, na opção Media e MIDI Settings. Vocês podem ver aqui que tem Input Devices, Output Device. A gente vai configurar as entradas e saídas de comunicação MIDI do computador. Como meu controlador MIDI já está inserido no computador e também através dele que eu vou fazer o controle dos patches internos do PD, eu vou escolher ele como entrada, porque é a partir dele que eu vou controlar o que está dentro do PD, entendeu? Então ele vai ser a entrada de configuração, entrada de execução MIDI no PD. Então aqui, Input Devices, no inglês, é para as entradas, dispositivos de entrada MIDI. Vocês podem ver que tem None, nenhuma. Vou escolher aqui a configuração do meu. Observe aqui que tem None, aí tem UMA 25S e Audio Box USB. Como eu falei para vocês, eu utilizo o modelo de controlador UMA 25S da Behringer. Então vou escolher aqui e dar um OK. Pronto. Vamos aqui lembrar que antes de fazer qualquer procedimento no PD, testar o áudio, né? Para não dar problemas no ouvido, que seu ouvido é sagrado, no vento na feira. Media Test Audio and MIDI. Então, da mesma forma que nós testamos o som, nós também testamos os dispositivos MIDI conectados ao computador. Então, a gente faz aquele teste da audição e fazemos também um teste aqui, logo embaixo, você pode ver MIDI In, que são os testes das entradas MIDI. Então, se ele já reconheceu o nosso dispositivo, já está adicionado, já está conectado, vamos teclar aqui, eu vou teclar uma teclinha desse teclado, controlador MIDI, que eu tenho em mãos. Então ele está reconhecendo, você pode ver que conforme eu toco, ele já muda as informações ali, aparecendo no objeto Note In Strip Note. Tudo bem, está funcionando, está conectado. Vamos para o próximo ponto. Então, vamos iniciar um novo arquivo, já está aberto aqui. Vamos então começar a entender um pouco dessa lógica de uso do controlador, tá bom? Então, para usarmos dispositivos de entrada MIDI, eu vou falar de dois objetos bastante importantes para o controle MIDI que tem no PD. Note In, que vai fazer o controle das notas musicais tocadas, vamos assim dizer, e o CTL In, que é o Control In, vamos dizer assim, né? Que vai servir para passar mensagens de controle MIDI, que não são necessariamente as notas musicais. Então, perceba que o padrão MIDI não só está atrelado a frequências sonoras, ele também está atrelado a controle do equipamento, controle do som, tá bom? Nós temos aqui o Note In e o CTL In. Perceba que cada um desses objetos possui 3 outlets, né? Quais são as informações que esses outlets
mostram. Vamos colocar aqui 3 caixas numéricas, né, para cada uma. Ctrl 3. Vamos ver aqui. O Note In tem 3 outlets. E eu vou digitar aqui o meu teclado MIDI para vocês perceberem as alterações. Então, conforme eu vou mudando, eu percebo aqui, esse primeiro outlet se refere à nota MIDI, nota de acordo com o protocolo MIDI. O segundo é o ataque. Como assim ataque? É a velocidade de ataque na tecla. E esse terceiro é referente ao controlador. Para que serve isso? Vai que você tem mais de um controlador ou dispositivo MIDI conectado ao computador e ele reconheceu esse como o dispositivo 1. Se eu tivesse outro dispositivo MIDI e digitasse aqui as teclas dele, ou se fosse uma bateria eletrônica, batesse na bateria eletrônica, ele iria reconhecer com outro número. Esse aqui é o dispositivo 1. Pronto, aqui temos a explicação do Note In, de cada um dos seus outlets. Agora vamos ver o CTL-In. O CTL-In é um objeto que ele faz a leitura dos sinais enviados pelo dispositivo MIDI, que não são as notas musicais. Esses sinais vêm de onde? Quando nós apertamos botões ou mudamos a posição de alguns knobs, então, ou alavancas, essas mudanças que nós fazemos também são enviadas para o software, para o PD, e o PD vai ler aquele dado, aquela informação de acordo com o protocolo MIDI também, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o knob E9. Então, eu estou girando. Vocês podem ver que o terceiro outlet também é referente ao número do identificador do controlador MIDI. O segundo aqui, ele vai dizer qual botão de controle eu estou utilizando. Então, o E9 tem código 74. E o primeiro output é justamente o valor do botão. Então, se você tem alavanca de bend, de modulação, knobs para aumentar volume, diminuir volume, botões para acionamento de determinada execução, determinado cálculo, esses valores são passados via protocolo MIDI para o PD para a gente programar da forma que a gente quiser. E é o que a gente vai fazer. Então temos aqui. Se, por exemplo, eu mudar aqui estava o E9, né? Estou subindo e estou descendo. Agora eu vou para o botão E10. Vou subir aqui, ele já mudou o código. Pode ver que ele foi para 71. Então, 71 é o código do botão E10 neste controlador, tudo bem? Se você tiver outro controlador de outra marca, ou até mesmo da mesma marca que o meu, isso pode variar. Então é importante que você esteja ciente de que os valores que eu estou utilizando aqui são para os meus, tá certo? São para os meus cálculos, ou seja, para o meu controlador. Então vamos lá. A gente já sabe para que serve o Note In e o Control In, né? O CTL-In. Note In para manipulações das notas do dispositivo. CTL-In para manipulação dos botões de controle, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, com os testes aqui, a gente já percebe que os controles também, digitando teclas e controles de botões de controle, alterando valores ali na tela. Perceba bem. Então, no Note In e CTL-In, nós precisamos trabalhar apenas com 2 dos 3 outlets disponíveis. Então, é possível a gente criar um argumento para direcionar o uso desses
objetos apenas para o dispositivo que a gente queira. Vamos especificar que nós queremos que eles trabalhem para o dispositivo 1, né? Que é o nosso dispositivo. É só digitar aqui, junto ao nome, o argumento 1, notein 1. Você pode ver que sumiu o terceiro outlet. Como nós queremos gerar som, inicialmente, esse é o trabalho de hoje, né? Fazer essa comunicação com o PD para nós termos algum som já sendo gerado. Vamos usar apenas um notein, tá certo? Então nós temos aqui um outlet referente à nota musical e outro outlet referente ao ataque. Como é uma nota musical, nós podemos inserir diretamente a um oscilador. Mas o que é que acontece? Esse código aqui está em protocolo MIDI, entendeu? E não em frequências sonoras em Hertz. Então, por exemplo, cada vez que eu digito uma tecla, isso aqui é um Dó, Ré, Mi, Fá. Esses códigos que saem na tela são referentes aos valores MIDI de cada uma dessas notas. Compreenderam? Como é que eu faço para transformar, então, essas notas em frequências reais sonoras? Temos um objeto no PD que é o objeto M2F. Ele faz o quê? Ele pega uma nota MIDI e transforma em frequência. Então é MIDI to Frequency. Então ele recebe no inlet dele um valor, como é estabelecido no protocolo MIDI, e sai pelo outlet dele o valor daquele código MIDI em frequência sonora. Pronto. Agora basta teclarmos alguma das teclas do nosso controlador MIDI que nós temos as corretas frequências sonoras em Hertz. Tudo bem? E para ouvir as frequências sonoras, o que é que nós precisamos? Nós temos nosso instrumento, precisamos fazê-lo soar numa onda sonora, amplificar e jogar numa caixa de som. Isso tudo a gente já fez, né? Aqui, ó, nos primeiros vídeos. Clica lá para você que está chegando agora que ainda não sabe fazer isso. Pronto, temos aqui o nosso sistema, que nós já criamos anteriormente várias vezes. E o que é que nós vamos fazer? Vamos conectar as ondas sonoras enviadas pelo M2F. Mas tem um detalhe. Nós temos que fazer um controle da amplificação a partir do ataque. O ataque ele vai de 0 até 127, sendo 0 o valor assim sem ataque, ou seja, a tecla não está digitada, ou seja, ela está com som zerado, e 127 o máximo sonoro, ou seja, a maior força possível que pode ser acionada aquela tecla. Vamos pegar esse valor do ataque e criar um divisor de 127. Vamos dividi-lo por 127. Eu divido por 127 para quê? Se lembra que o nosso fone de ouvido, as nossas caixas, ela só pode ser amplificada até 1. Ou seja, 0 é sem nenhuma amplificação e 1 o máximo possível. Então, como o valor de ataque vai de 0 a 127, para qualquer valor que chegar, eu divido por 127 para que ele não extrapole o limite superior da audição da caixa, que é 1. Se eu apertar o máximo possível, que é 127, quando for dividido por 127 vai sair 1 e eu ouço. Tudo bem? Então vamos colocar essa conexão no amplificador, no inlet direito do amplificador. E vamos ligar diretamente aqui os valores do outlet do M2F ao oscilador. E vamos ouvir o que é que a gente fez. Vocês sentiram aí? Então, nós já estamos gerando som.